Queria dar boas-vindas ao Human Talks, o nosso podcast sobre competências humanas, felicidade e bem-estar. Hoje eu estou com a Marie e a gente vai falar sobre liderança humanizada e comunicação não violenta no ambiente corporativo. Muito obrigado aí pela sua presença, Marie. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Sempre um prazer. Legal. Marie, eu sempre peço para a gente começar nossa conversa contando um pouquinho da história do nosso convidado, da nossa convidada. Você podia contar um pouquinho da sua história? Claro. O que você gostaria? Porque minha história é longa, né? Fique à vontade. Bem, eu sou francesa, eu moro Legal. no Brasil há 15 anos. Então, vivi a vida toda quase em Paris, né? Até os meus 31 anos de idade. Legal. E eu vim para o Brasil por amor, que muitas pessoas querem saber também. Mas como assim? Você deixou a França, né? Esse lugar tão maravilhoso e tudo mais? Enfim. E eu amo pessoalmente o Brasil, amo o Rio, onde eu moro hoje. E eu acabei fazendo uma transição de carreira, né? Eu fui formada em administração na França. Quando eu cheguei no Brasil, eu, encorajada inclusive pelo meu marido, né, queria empreender. É uma coisa que eu sempre quis, ter autonomia, liberdade, de criar, de fazer coisas que também fazem sentido. Foi quando eu fiz o MBA de empreendedorismo, quando eu cheguei. E, ao mesmo tempo, né, depois assim, eu já trabalhava no mundo corporativo há muitos anos, como executiva. Quando eu terminei o MBA de empreendedorismo, surgiu uma oportunidade no maior projeto da história do Brasil, na área financeira de RH. Acabei entrando nesse projeto em 2010 e eu fiquei até 2017. Então, eu fui executiva no mundo corporativo em multinacionais durante 18 anos, exatamente. E só que eu não perdi de vista que eu queria empreender. Então, em 2011, conversando com uma amiga de infância, foi um insight que me levou a fazer a transição que eu fiz de carreira. Foi conversando com ela que eu falei assim, eu acho que eu quero ajudar as pessoas a gerenciar suas emoções, a desenvolver a inteligência emocional. Busquei no Google e encontrei coaching, cursos de coaching, certificações de coaching. Eu me joguei, em 2011 eu fiz a primeira certificação, eu me apaixonei, já comecei a atuar logo, a ter os primeiros clientes de coaching. E falei, é isso que eu quero fazer, ajudar as pessoas, né? Ver a vida das pessoas serem transformadas, melhorar, atingir seus objetivos, serem mais felizes. Falei, gente, o que pode ter de melhor, de mais gratificante na vida? E eu fiz 7 certificações em coaching, né? Nada que eu faço pela metade, eu gosto de fazer, né, a fundo. Então, eu falei, eu quero... tem um Executive Coach, então vou fazer. Tem um Master Coach, eu quero fazer. Tem o Positive Coach. Aí eu fiz todas as certificações e uma certificação, inclusive, bem ampla, de 2 anos, com uma escola americana, né, que foi presencial e online. E foi uma grande especialidade em coaching de saúde e bem-estar, que é a área onde eu queria atuar. Ao mesmo tempo, quando eu cheguei no Brasil, por diversos motivos profissionais, pessoais, acabei esbarrando, vamos dizer, na comunicação não violenta. Esbarrei e depois mergulhei, porque eu gostei tanto, né? Eu comprei o livro, era para desarmar conflitos com pessoas agressivas. E eu percebia que eu precisava de algo para quebrar essa agressividade, essa violência, né? Eu já conhecia a comunicação não violenta na França, mas não tinha, assim, no trabalho, assim, tantos conflitos que necessitavam, né? Então, foi realmente no Brasil que eu resgatei esse conhecimento e eu coloquei em prática e eu vi o quanto que isso era revolucionário para os relacionamentos. Então, trabalhando no mundo corporativo, naturalmente, eu comecei a trazer esses conceitos para esse ambiente. Na época, ninguém tinha ouvido falar de comunicação não violenta, era quase que impossível encontrar alguém certificado. Tinha um inglês que estava no Brasil na época, o Dominic Barter, que era certificado, e ninguém mais. A França, que é um país do tamanho do estado da Bahia, já tinha centenas de facilitadores certificados em comunicação não violenta. Mas aqui era
tipo um deserto, um terreno virgem. Era um oceano azul, né? E aí eu comecei no processo de coaching executivo, porque eu trabalhava então ainda no mundo corporativo até 17, né, até 2017, mas eu comecei a atender executivos, fazer programas para lideranças com coaching e treinamentos aonde eu introduzi a comunicação não violenta. O primeiro case que eu tive foi de um diretor que foi transformado em apenas 4 sessões individuais com a comunicação não violenta. O diretor dele me chamou assim, Marie, o que você fez com fulano? Ele foi transformado e era uma peça assim, muito importante numa negociação bilionária com uma grande empresa no Brasil. E eles precisavam dele, só que ele atrapalhava por questões emocionais, por falta de inteligência emocional. Mas era uma pessoa fora da curva, tecnicamente. Então, para essa negociação, era fundamental que ele estivesse. E eles estavam desesperados. Espera aí, ele está atrapalhando, mas a gente precisa dele. E aí que ele fez essa transformação com a comunicação não violenta, através do coaching também. Então, foi uma mistura das duas coisas. E a partir daí eu falei, gente, realmente é maravilhoso, eu preciso levar isso para mais pessoas. Foi quando eu comecei a fazer palestras nas empresas, treinamentos corporativos. Em 2014 eu abri minha empresa, né, atuando com uma sócia. E aí a gente foi dando treinamentos para líderes de comunicação não violenta e sempre foi muito bem recebido, muito apreciado, muito bem avaliado. Então a gente foi meio que seguindo o fluxo de uma demanda que veio naturalmente, que as empresas estavam precisando muito. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marie. Eu contando até um pouquinho compartilhando com você minha história, né? Eu vim de consultoria, né? E depois, quando eu larguei a consultoria, eu resolvi me dedicar muito à comunicação também, né? Tanto que o meu primeiro livro foi de comunicação e vendas, que até uma amiga minha falou, não, Lang, tira esse vendas, porque o vendas, ele não tem nada de vendas, ele é de comunicação, né? Mas eu acabei botando vendas, nem me lembro por quê. Porque acaba englobando algumas técnicas de venda. E acabei dando muita palestra, muito curso de comunicação. Depois eu mergulhei em comunicação não violenta. E nunca parei para estudar estatisticamente a questão entre a altíssima capacidade técnica e um pouquinho de deficiência em comunicação. Mas eu vejo muito essa associação. Pessoas muito boas, você falou da questão dessa liderança, né? Era muito boa tecnicamente, mas em termos de comunicação era uma pessoa difícil de se comunicar e acaba sendo uma pessoa difícil de lidar. Você também vê essa associação? Olha, eu posso dizer, o que eu tenho de estatísticas são os meus trabalhos, os meus clientes, né? E realmente... Mas é sempre uma estatística viesada, né? O meu público é todo técnico. São engenheiros, advogados, são pessoas altíssimas, assim, muito competentes, né? Muito preparadas tecnicamente, realmente. Mas tem essa parte de o que a gente chama de soft skills, né? Que são as competências mais humanas para lidar realmente com o outro, né? Naturalmente, pela nossa cultura, já temos uma cultura, né? Somos educados com uma cultura violenta, onde a gente julga, critica, culpabiliza o outro, se culpabiliza, se autocritica, pune, né? Se você não comer, vai ficar de castigo. Então já começa na infância. A gente tem essa cultura, o ser humano ele tem uma cultura de dominação. E o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, explica que a violência já tem as suas origens nessa cultura de dominação. O que é isso? A dominação é alguma pessoa que tem poder sobre o outro, né? Isso é histórico, sempre foi. Então, o ser humano ele precisa de poder para atender às suas necessidades. O que motiva qualquer ser humano para fazer qualquer coisa é atender às suas necessidades de autonomia, de sobrevivência, de sustento, de trabalho, né? O trabalho realiza, de autorrealização, de segurança, o trabalho traz segurança, de empatia, necessidade de conexão, necessidade de criatividade, necessidade de propósito. O ser humano tem muitas necessidades fisiológicas, psicológicas, né? E muitas vezes a gente leva em consideração apenas as necessidades mais básicas e mais, vamos dizer, concretos ou materiais. Por exemplo, quantas vezes eu ouvi pais dizer para os seus filhos: do que você está reclamando? Você tem tudo. Os pais se esforçam muito, trabalham muito, ganham muito dinheiro, dão
tudo de material. É celular, não vou falar marca, né? É celular top, é computador top, é um monte de roupa, é tudo que a criança quer, materialmente ela tem. Mas esses pais estão presentes? Sabem ouvir a criança? Sabem validar o que a criança está sentindo? Ai, estou triste. Não, chora não. Isso vai passar. Ah, que bobagem. É invalidação emocional o tempo todo. Então, as necessidades emocionais de muitas crianças não são atendidas. E a gente cresce com uma falta de maturidade emocional e de inteligência emocional. E aí a sociedade estimula qualquer um a ter performance na escola com notas em relação a conhecimento e não comportamento, como é que você lida com suas emoções, né? Como é que você tem empatia pelo colega. Hoje, algumas escolas introduzem isso, né? A gente vê vários países que estão começando a despertar, já despertaram há alguns anos, e estão colocando matérias como meditação, a aula de empatia, de comunicação não violenta, tudo para desenvolver essa inteligência emocional na criança e não apenas a inteligência racional. Eu, que venho da França, por exemplo, a cultura é absolutamente elitista em relação a intelecto. Na França, você é valorizado. Qual o diploma que você tem? Qual a escola que você fez? É só isso. As pessoas só querem saber a sua escola, se é uma escola exatamente como X, é que era. Né? Você tem uma escola top, é isso. Na França, você tem todas as portas abertas. Na verdade, mudava o comportamento das pessoas quando falavam onde estava, completamente. É isso. E é engraçado, né? Porque eu falo que nem negociar, né? Você fala que tem duas formas básicas de negociar. Você negociar por barganha ou negociar por princípio. O princípio é muito baseado em técnicas. O barganha é instintivo. E o grande problema é que a comunicação nossa instintiva é uma comunicação violenta. Né? Naturalmente é. E quais barreiras você vê dentro das organizações, ou mesmo no indivíduo, a introduzir e praticar no seu dia a dia a comunicação não violenta? Eu brinco com comunicação não violenta, e aí tem uma frase que eu ouvi uma vez de um amigo meu, eu falo, hoje em dia ela virou que nem o Poderoso Chefão. Né? O Poderoso Chefão fizeram uma pesquisa, 80% das pessoas declaram que viram ou assistiram em algum momento da vida o Poderoso Chefão. Se for investigar, na verdade, são declarações falsas. Só 20% da população viu o Poderoso Chefão. Não tem como 80% das pessoas falarem que assistiram. E comunicação não violenta, eu vejo isso muito nas empresas. A pessoa fala, não, eu estudei sobre comunicação não violenta. Mas, na verdade, a pessoa não mergulhou a fundo, né? Então, primeiro, qual é a dificuldade, né, das pessoas aplicarem no seu dia a dia? E o que a gente precisa fazer dentro das organizações para disparar essa urgência realmente das pessoas mergulharem a fundo nesse assunto? Perfeito. Qual a dificuldade das pessoas aplicarem os conceitos da comunicação não violenta na sua vida, no seu trabalho? É justamente esse instinto, são as emoções, geralmente, que atrapalham, né? Mas também a nossa cultura. É um condicionamento. Você, eu, né? Todos nós fomos condicionados desde a pequena infância a julgar, né? A criticar, a punir ou ser punido, a agredir o outro para se defender. A criança, naturalmente, ela é imatura, ela tem uma imaturidade emocional. E se os pais não desenvolver essa maturidade na criança, vai crescer sendo um adulto imaturo. Então, é um condicionamento, né? A gente fica repetindo. O cérebro, ele vicia, ele cria hábitos, né? Ele vicia em tudo que você fica repetindo. Vira vício. Então, vira hábito. Você nem pensa, você vê uma pessoa, você julga já. É uma coisa automática. Além de ser uma função de sobrevivência. O ser humano, ele precisa ser capaz de, em meio segundo, avaliar um perigo. Então, eu tenho que saber, se eu vejo o Rodrigo, eu tenho que, meio que, por instinto, eu tenho um julgamento. É natural, né? Então, a gente não pode querer também lutar contra algo que é da nossa sobrevivência. Então, a comunicação não violenta, a gente aprende a não julgar, mas não é para você nunca mais julgar. Eu vou ter meu julgamento.
Porque é mais rápido do que eu conseguir trazer para o racional e transformar aquele meu pensamento. Mas eu vou ter meu julgamento. Agora, como ser racional e mais evoluído, eu posso perceber, peraí, eu estou pensando nisso e eu posso agora transformar. Por exemplo, uma das coisas que a comunicação não violenta nos ensina, que vai contra que é meio que contra-intuitiva, né? Ou não julgamento. Então, se uma pessoa me ignorou de manhã no trabalho, a sua colega passou reto, não olhou para você e não diz bom dia. Você pode ter um julgamento imediato e pensar assim, poxa, que grossa, nem falou comigo, né? Ou você pode levar para o outro, tipo, um pensamento agressivo em relação ao outro, ou você pode levar para você. A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela vai levar tudo para a culpa dela. Tipo, gente, o que eu fiz de errado? De repente ela está de mal comigo, né? Por que ela não está falando comigo? Aí já fica se julgando, se culpando. Mas o julgamento está aí. No lugar disso, poderia tentar se conectar com duas coisas que são meio que a essência para a gente começar a transformar nossos pensamentos da comunicação não violenta. Sentimentos, ou emoções e sentimentos, e necessidades ou valores das pessoas. São duas coisas, tá? Sentimentos e necessidades, para resumir. Mas dentro das necessidades você tem valores, que são as coisas que a gente não abre mão, como justiça, verdade, respeito, né? São coisas que geralmente as pessoas não abrem mão disso. Se a gente agride esses valores, a pessoa se sente muito mal, fica com raiva e tudo mais. Então, eu posso transformar meu julgamento pensando assim, será que ela está triste hoje? Será que ela está com raiva? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Qual a necessidade dela? Talvez a necessidade dela nesse momento é ficar introspectiva, não falar com ninguém, porque se ela falar como ela está de mau humor, ela vai agredir. Enfim, ou talvez ela está no pensamento dela e nem me viu. Às vezes a gente está tão concentrado que a gente nem vê o que está acontecendo ao nosso redor. Já aconteceu uma coisa boba, né? Que eu trabalhava na última empresa que eu trabalhei, a copeira às vezes vinha trazer um copo de água ou repor, ou enfim, tirar. Eu trabalhava e falei, gente, eu não vi a pessoa entrar na minha sala de tanto que eu estava concentrado no meu trabalho. Então, assim, tudo pode acontecer na nossa mente, o ser humano ele é complexo. E a gente tem essa tendência automática a julgar e interpretar as coisas com nossa mente, com nosso filtro, a se culpar, se culpabilizar se alguém não falou com a gente, se alguém fez alguma coisa com a gente. E isso, inclusive, é perigoso porque pode ser utilizado por algumas pessoas assim mal intencionadas, por exemplo, que sabem jogar com isso para te manipular. Quando você duvida da sua percepção, será que é da minha cabeça? De repente... Será que sou eu, né? Será que sou eu? Será que é isso? Enfim. Mas a comunicação não violenta é muito interessante porque ela permite transformar a forma como a gente pensa, se sente e age. Então, é absolutamente revolucionário. Eu acredito que é algo que veio para trazer o ser humano para outro nível de evolução, né? E eu vejo isso como fundamental hoje nas lideranças, porque as empresas líderes são muito importantes para a economia, para o mundo, né? Todo mundo é importante. Mas os líderes dão o tom. E se a gente não tem os líderes dando exemplo, vai ficar complicado. Quantas vezes eu já fiz treinamentos com ou média gerência, ou supervisores, ou até funcionários, colaboradores da empresa sem nível de liderança, e sempre a reclamação era, mas e aí? E o topo? E a alta liderança não vai fazer? E o CEO e o presidente não vai fazer? A gente que tem que mudar, se transformar? Então, assim, é importante que o exemplo venha do topo, começa pelas lideranças, e se depois quiser treinar as pessoas, os outros colaboradores, tudo bem. Eu falo muito que, complementando até a sua fala, né? Que a gente precisa praticar a cultura baseada na liderança, por exemplo, né? Porque não adianta. Os liderados, eles vão medir o líder sobre alguma coisa, a líder sobre alguma coisa. E eu falo que eles medem
3 coisas básicas. Primeiro, se é praticado o que é falado. 2, quais são as palavras que são utilizadas, porque a palavra ela passa sinais o tempo todo, né? E como a liderança utiliza o seu tempo. É uma coisa que as pessoas esquecem, né? Como a liderança utiliza o tempo. E eu falo também sobre a aderência, eu boto um quarto fator, a aderência da liderança aos valores. Eu acho que as empresas têm uma dificuldade grande, as lideranças têm uma dificuldade grande de entender a importância dos valores dentro das organizações. Né? Eu, quando trabalhava com consultoria, eu perguntava muito isso. Vem cá, quais são os valores da organização? Todo mundo sabia falar. Eu falei, mas como é que você utiliza isso no seu dia a dia? Aí travava. Como é que coloca em prática? Como é que coloca em prática? E eu, hoje em dia, eu enxergo, até escrevi isso num livro meu, eu falei, a liderança, os valores são simples, os valores são filtros. São filtros. E até ajuda você a tomar decisão de uma forma mais simples, né? São filtros que afetam o seu poder de julgamento de uma decisão. Então, assim, quando você está num cargo de liderança, num cargo de diretoria, você chega em inúmeras oportunidades, inúmeros cenários no dia a dia. Se você parar para pensar e personificar cada decisão, né, você tem uma dificuldade, uma carga emocional muito forte. Mas se você falar, pô, essa decisão passa no filtro dos meus valores? Não passa. Então, ela não vai ser tomada. Passou, ela vai. E uma coisa que você falou que é muito legal, aí você falou da liderança praticar. Mas eu acho que a comunicação não violenta, ela entra em todas as esferas da nossa vida, né? E se a gente não praticar no nosso dia a dia, em casa, com nossos familiares, com nossos amigos, ela não vai funcionar de forma eficiente no mundo corporativo, né? Você vai ter duas personas funcionando e não fica natural, não fica fica algo, na minha visão, muito forçado, né? E você percebe quando a pessoa está forçando, concorda comigo? Sim, então, uma coisa que as pessoas falam muito, né? Se a comunicação não violenta, ou chamado de CNV, funciona ou não funciona. Então, tem um equívoco, porque não é para funcionar. A comunicação não violenta é para ser uma filosofia de vida. Então, ou você incorpora realmente os conceitos, e obviamente que não é da noite para o dia. É que você nem... Qualquer filosofia de vida, você precisa estudar, praticar, treinar, vivenciar. Você vai errar. Você vai, sei lá, se você quer desenvolver, não sei, virtude cristãs, por exemplo. Você vai ter que estudar quais são essas virtudes, né? Entender. E você vai colocar em prática, talvez 90% das vezes, se você fica bem focado nisso, né? A caridade, o amor, a compaixão, enfim. Mas tem algum momento que, como ser humano, vão vir aqueles gatilhos, que são outras coisas que dificultam a prática da comunicação não violenta, né? Que são os nossos gatilhos emocionais. E são questões assim, fisiológicas do cérebro mesmo. Por exemplo, existe um fenômeno que se chama sequestro da amígdala, que é quando algum gatilho seu é ativado muito forte. Você anda super primitivo. É tão rápido o seu cérebro, é muito mais rápido do que qualquer pensamento. É uma reação de instinto mesmo, de sobrevivência. Então você vê se a pessoa, se você já está com o copo cheio, a pessoa faz mais alguma coisa para te provocar. Estoura, grita, pega a cadeira, que vou te matar, né? Porque, gente, mas que reação, não falei nada, não fiz nada demais. Foi a gota. E aí a pessoa que entra nessa reação de raiva tão forte para agredir, para matar, é porque a amígdala, que é uma parte do cérebro, tá? No centro das emoções, foi o que a gente chama sequestrada. E você não consegue superar isso em 2 segundos. Você vai conseguir acalmar. Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir acalmar. Dá espaço para a autoconsciência, né? Você saber o que dispara também e evitar o que dispara, né? Então, a comunicação não violenta, ela traz essa autoconsciência. Peraí, como é que eu estou me sentindo? Se você acaba agredindo o outro, isso vai acontecer. É um tropeço. Todo mundo tropeça. Nunca tropeça na rua? Tropeça, acontece. Não tem acidente? Acontece acidente. Agora, você tropeça e você fica aí no chão lamuriando, dizendo, esse negócio não funciona, essa estrada, esse sapato é ruim, não vou usar mais sapato, não vou mais andar na rua. Não, eu vou prestar atenção, porque agora eu já sei que tem um buraco aqui. Na próxima vez que eu vou passar aqui, vou redobrar de atenção para não tropeçar. Então, as situações, elas se repetem também. Quando você briga com alguém, geralmente as agressões, os conflitos maiores acontecem aonde? Na intimidade. Seja no trabalho, né, com pessoas com quem você já criou uma intimidade, no trabalho ou em casa.
E aí eu vou dar uma dica genial que eu aprendi com um casal amigo meu. Eu achei genial a ideia. Eu até faria um app, é uma boa ideia para quem quer empreender nisso. Tinha um amigo casal meu que ele fala, cara, a gente sempre briga por motivos bobos. A gente nunca briga por motivos sérios, são motivos bobos. Sabe o que eles criaram? Eles criaram um grupo no WhatsApp que se chama Reclame Aqui. Igual no Reclame Aqui da internet. Então, todas as reclamações pequenas são feitas no grupo de WhatsApp como se o casamento fosse uma empresa. Olha, hoje a cama não estava arrumada. E aí você só pode ler aquele grupo quando você estiver tranquilo emocionalmente. E ele falou que as brigas pararam. Porque realmente você despersonifica, né, aquele problema e você ler aquele problema no momento mais sóbrio te dá uma tranquilidade, um melhor poder de julgamento de uma decisão, que eu achei maravilhosa essa ideia, né? Sensacional. Porque quando você entra num momento tenso, você entra no que eu chamo quase espiral da morte, né? Você não consegue sair daqui. É como se fosse o tobogã. Tem uma hora no tobogã que você não sai, você entrou e aí vai. E aí tem até um assunto legal. Eu fiz um curso de meditação uma vez em Rishikesh, na Índia, e eu até escrevi um artigo no meu curso de negociação que falo isso. E uma coisa que mudou minha vida foi essa fala do... Eu esqueci o nome do guru lá. Ele falou, olha, todo mundo tem um chihuahua dentro de você. Um chihuahua. A outra pessoa, você tem que lembrar que ela tem um chihuahua também. Se o chihuahua começar a latir, você já viu 2 chihuahuas latindo? Ninguém mais escuta ninguém. Ele falou, então você tem que treinar o seu chihuahua para ser um bulldog francês. Aquele cachorro que fica parado. Deixa o outro cachorro latindo e fica tranquilo. Cara, e essa analogia, eu gosto muito de analogias porque você começa a materializar. Perfeito. Toda vez que eu começo a sentir que eu estou sendo provocado, mas não, sou um bulldog francês. Vou ficar quieto. E depois eu vou tentar despersonificar esse problema e tentar reagir um pouco de forma sóbria, né? Sim. E uma coisa, então, você perguntou o que dificulta a aplicação da comunicação não violenta, e se algumas coisas dificultam, a gente precisa ter também algumas coisas que ajudam, né? E o que ajuda a aplicar os conceitos? É você ter consciência, então, ganhando conhecimento, né? Ter consciência dos jogos psicológicos, que são jogos de poder. A gente não falou de poder no início. Todo ser humano precisa estar se sentindo no controle, no poder, para quê? Para sobreviver. Uhum. Né? Se eu não tenho poder, eu fico à mercê de tudo. Então, não é uma coisa que traz segurança, que é outra necessidade básica. Enfim, todas essas necessidades elas estão interligadas. Autonomia é sobrevivência, segurança é sobrevivência, conexão com outros seres humanos é sobrevivência. Isola uma pessoa para ver se ela sobrevive. Isola um bebê, não dá carinho. Você pode até alimentar o bebê, mas não tocar, não dar afeto e tudo mais, não gerar conexão emocional. A criança não sobrevive. Então, essas necessidades todas estão interligadas, precisam ser atendidas, e o ser humano, naturalmente, ele tem uma necessidade de controle e poder. O problema é quando certas pessoas, porque são perfis específicos, têm necessidade, na essência da personalidade deles, né? São pessoas dominadoras, dominantes, perfis dominantes, tem necessidade de ter poder sobre o outro. Essa é outra coisa que o Marshall Rosenberg trouxe como questão da violência. É quando se eu quero ter poder sobre o outro, no lugar de entender que nós dois somos seres humanos que têm necessidade. E o ideal é a gente conversar para ver como atender às suas necessidades e como atender às minhas. Você precisa de mais liberdade e eu preciso de mais diversão. Como é que a gente vai conciliar essas necessidades? Então, a gente busca estratégias para atender essas necessidades. O problema nunca está na necessidade em si, porque estamos com necessidade em comum. Respeito, por exemplo, é um excelente exemplo. Respeito. Você precisa de respeito, todo mundo precisa de respeito. Agora, o que é respeito para você e o que é respeito para mim? Para um, respeito é quando chega no horário e para o outro, não, isso não incomoda. A outra respeito é você não colocar suas roupas sujas no chão. O respeito é você falar bom dia todo dia para o seu líder ou para os funcionários, né? Para outros, eu não falei, isso não é importante, não importa, não me comprometo, não importa. Então, assim, o problema geralmente está nas estratégias. Então, o que ajuda a praticar os conceitos da comunicação não violenta? É você entender todos esses conceitos de necessidades humanas, de sentimentos, entender que todo mundo tem sentimento. Se eu estou gritando, por quê? Por que será? Estou gritando porque tem alguma coisa dentro de mim que está me incomodando muito. Ou tem também o outro lado. Eu gosto de
de trazer o panorama completo hoje, né? Das pessoas que realmente têm empatia, que querem melhorar o relacionamento e de determinados perfis, que é um percentual da população, que não tem interesse em ter bons relacionamentos de forma genuína. Só vai usar as pessoas para os seus próprios interesses. Pessoas egocêntricas, né? Que têm a única coisa que interessa são elas. E como elas vão conseguir? Para isso, elas precisam manipular as pessoas e, por isso, elas precisam ter poder sobre as pessoas. Então, o que ajuda a praticar? Ter consciência dos jogos psicológicos. O que é um jogo psicológico? É como eu vou usar meu poder sobre você psicologicamente, mentalmente, para conseguir o que eu quero. Sim. Isso é feito de forma inconsciente por todo mundo. Todo mundo usa de jogo psicológico. É a criancinha que só para ter atenção, porque precisa de ter atenção. Então vai se fazer de coitado, né? Mas pode ser feito de forma intencional. Pessoas que têm um perfil manipulador mesmo, né? Que têm transtornos mentais de personalidade e que vão sempre querer subjugar o outro, então procuram desestabilizar o outro, apertar os botões, os gatilhos. E geralmente as pessoas têm um padrão, né? E as pessoas têm um padrão. Mas é muito fácil para essas pessoas que querem subjugar e ter poder sobre o outro, ler qual é o seu ponto fraco. Elas descobrem seu ponto fraco. Então, quando você entende os jogos psicológicos, que podem ser resumidos em 3 jogos, pelo Stephen Karpman, tá? Um psicólogo americano que foi, assim, genial para resumir. Vítima, salvador e perseguidor. São 3 jogos que a gente joga. O vítima é quando a gente reclama, quando a gente se sente impotente. É algo que nos parece real. A gente se sente vítima, a gente se sente impotente. Tem o perseguidor, a pessoa que critica, que humilia. Pode ser um perseguidor que vai até a violência física, ou um perseguidor que não faz nada demais aparentemente, mas, por exemplo, a gente está em reunião, minha colega e eu, e você fala alguma coisa, a gente tem implicância com o colega, a gente quer desestabilizar, aí o colega fala alguma coisa e assim eu olho para a coleguinha assim. Isso é uma atitude perseguidora, que vai atingir o outro, que vai desestabilizar. Só com um olhar, né? Mas olha, eu não falei nada, por que você está reagindo assim? Não gritei, não xinguei, não fui agressiva. Então, tem atitudes altamente perseguidoras, agressivas, que não parecem ser agressivas, que são muito sutis e pessoas manipuladoras usam isso. Então, quando você entende desses papéis, você consegue sair da manipulação. Eu estou falando por experiência própria, além de tudo que eu estudei, que eu já transmiti para os meus clientes, para líderes, em programas de liderança em multinacionais. Eu fui chamada em 2021 para ser diretora de uma multinacional aqui no Brasil. E antes mesmo de assinar meu contrato de trabalho, a pessoa que me chamou já tentou me subjugar para reduzir a remuneração que a gente tinha negociado de 30%. E aí, o que ela fez? Ela fez uma coisa chamada tratamento de silêncio. Durante 1 mês, ela sumiu, enquanto eu já tinha que começar, por exemplo, dia 1º de agosto. Acho que todo mundo já passou por isso. O mês de agosto inteiro ela sumiu. Dizia que estava sem celular, sei lá o quê. Falei, gente, qual o CEO que fica sem celular durante 24 horas? Você sabe que a pessoa... Aí durante 1 mês ela não falou comigo. E sempre mandando alguém falar, não, você pode começar semana que vem, e semana que vem, e semana que vem. Isso começou a me deixar insegura. Meu marido estava falando assim, isso gera uma ansiedade natural. Ansiedade, insegurança. Será que de repente ela escolheu outra pessoa, não ousou te falar? E aí você começa a desestabilizar emocionalmente, que é o que ela queria com o tratamento de silêncio dela. Isso foi uma manipulação intencional. Aí chegamos a conversar, finalmente eu botei ela na parede, vai ou não vai? Porque eu estou com minha empresa, não posso, né? Fiquei esperando. Bom, resumo da história. Sim, não, vamos conversar, é porque eu estou com um problema. Qual o problema? Não, é porque você não vai poder ganhar aquilo que a gente combinou, né? Então, qual o salário? 30% a menos. Isso aqui no Brasil? No Brasil. Eu falei, olha só, não dá. Aí eu tentei soluções, ofereci várias soluções e nada que era legal ela aceitou. Eu não entendia por quê. Bom, resumo da história, quando ela botou por e-mail, ela distorceu os fatos, dizendo que eu exagerei, pedindo isso, aquilo.
ela que me ofereceu, que abriu o tapete vermelho. Ela fez de tudo para me convencer para aceitar. Me diz quando você quer ganhar e tudo mais. Não, eu vou te dar até mais. Né? E aí ela inverteu o jogo. Ela disse que eu pedi, que eu exigi, que eu fui arrogante, enquanto foi ela que fez de tudo isso. Eu fui para a reunião para conversar com ela, já preparada, porque no e-mail ela tinha distorcido. Falei, opa. Mas isso você tem consciência do jogo. Se você é uma pessoa que não tem consciência, a pessoa fica mal com a história. A pessoa que não estudou, não treinou isso, ela vai ficar, poxa, mas tá. Não é isso que aconteceu. A pessoa já começa a ficar chateada emocionalmente e já entra na emoção. Já começa a ser manipulada porque ela é atingida emocionalmente. Eu não estava. Falei, opa, isso daí não é normal. Começa a distorcer, vou botar as coisas do jeito que são. E ela não estava acostumada a isso. Eu escrevi direitinho, usando a comunicação não violenta. Então, é importante você usar a comunicação não violenta. É uma ferramenta importantíssima. Até para você ter consciência do que está acontecendo, né? E quando ela viu que eu estava conseguindo me defender, porque não deixando ela distorcer, ela me chamou para quê? Para uma reunião sem testemunha, presencial. Que ninguém ia ouvir falar ou não podia ter nada descrito. Então, presta atenção se isso acontece, porque as pessoas manipuladoras, assediadoras no trabalho, geralmente, quando elas começam a ver que as pessoas podem enxergar, elas te chamam no privado, começam a te isolar e te chamam no privado para conversar, para poder te manipular na conversa e que você não tenha prova do que ela falou, do que você falou e tudo mais. Então, se proteja. Se você não tiver consciência, você começa a pensar que você está criando as coisas. Se prepara para gravar e tudo mais. E a pessoa vai mentir. A pessoa vai dizer, eu nunca disse isso. Mas você falou na reunião, eu não vou falar isso. A pessoa mente descaradamente na sua cara, olhando para os olhos. Então, se prepare, se proteja. E aí, o que aconteceu? Como eu estava já vendo a manipulação, eu fui para a reunião preparada para ouvir. Eu falei, Marie, o tempo todo eu repeti para a minha cabeça. Porque eu sabia que ela ia ativar alguns gatilhos. Porque eles sabem ativar seus gatilhos. Todo mundo tem gatilho. Todo mundo tem. Então, nem eu me considero acima disso. Eu sei que eu tenho gatilhos e eu tenho que saber quais são para gerenciá-los. E até hoje tem pessoas que conseguem ativar meus gatilhos. Eu fico irritado, com raiva, reajo, mas eu rapidamente, fui pega. Aí eu consigo quebrar e voltar. Então, falei, Marie, você vai ouvir, fica calada, quieta, ouvir o que essa mulher vai falar com você. Gente, durante 30 minutos, eu levei bronca de uma diretora, CEO América Latina, eu sendo contratada para ser diretora Brasil, levei bronca como se eu fosse uma criança. Não, porque você foi arrogante, porque... 30 minutos eu fiquei quieta, calado na minha cabeça. Surreal. Ela perseguidora, se vitimizando, ela estava se vitimizando, me colocando como se eu fosse a vilã da história. E eu só enxergando os 3 papéis lá do triângulo dramático de Karpman, que é uma teoria, né? E isso me salvou, gente. Essa consciência, eu estava meio que como observadora dela comigo e conseguindo ficar quieta. Eu fiquei calada há 30 minutos. Depois que eu fiquei calada, que ela viu que eu não entrei no jogo, aí ela amansou. Não, então vamos assinar. Eu ainda quero você. Você quer assinar? Vamos encontrar uma forma e tudo mais? Tá bom, eu vou pensar. Me mostra o contrato. Eu estava pedindo um contrato que ela não estava me dando, porque ela não queria aqueles termos. Eu falei, ok, se eu for ver o contrato, eu vou pensar. Acabei assinando, ela me convenceu, tudo mais. Entrei lá, durou 1 mês para entender que o perfil dela era perverso, narcisista. E essas pessoas não mudam, é tipo um sociopata, uma pessoa manipuladora que só trabalha subjugando os outros. E no meio corporativo a presença é muito maior desse perfil, não é? As estatísticas que eu li na revista Você RH, de dezembro de 2022, janeiro de 2023. Então, relativamente recente ainda, estamos, né, faz 1 ano que a revista apareceu, essa pesquisa apareceu. Segundo as pesquisas dessa revista, são 12% de líderes psicopatas. Enquanto na sociedade giram 1, 2%. Né? Dizem 1 a 3%. Ah, só? Mas 1 a 3% no Brasil? É coisa pra cara. 2 a 6 milhões 2 milhões de pessoas. psicopatas. É um Uruguai de psicópatas. Entendeu? Né? Todo mundo esbarrou em algum momento sem saber.
Acho que mais de uma vez na vida. Sabendo. Como é que a gente pode identificar? Tem alguma maneira simples de... Porque o primeiro passo é você identificar, né? Então, concorda? A primeira coisa que deve te chamar a atenção como uma pessoa psicopata é que você geralmente vai ficar encantada com essa pessoa no primeiro segundo. Sempre são sedutores, né? Muito sedutores, muito fora da curva, trazem tudo sobre si e tudo mais. Então, assim, hoje eu fico atenta a isso. Me apaixonei por uma pessoa no primeiro segundo. Nossa, que cara legal, que mulher Pensa legal. 2 vezes. Eu já... Ligo o alerta. Opa, exatamente, liga o alerta. Então, e aí tudo bem. Eu convivo, a gente convive, eu conheço vários. Não importa, a gente não está aqui para julgar, destruir. Todo mundo faz parte e a gente tem que incluir e saber. Agora, você tem que saber, se você está começando a ser alvo dessa pessoa, você tem que saber como se proteger e se defender. Mas... É isso, eu falo muito. O problema não é o convívio, o problema é você ser alvo, né? E vítima. Né? Porque vai conviver, você vai conviver, não adianta, né? Eu já convivi, já trabalhei com um, que como eu não era um problema para ele, eu gostava muito dessa pessoa. Gostava muito dessa pessoa. Uma outra pessoa, convivi mais na intimidade, durante 6 meses, essa pessoa era, tipo, a pessoa, sabe, melhor amiga? Uhum. A pessoa, adorei a pessoa. Adorei muito. Só que eu comecei a ser um problema para ela porque eu fiquei como obstáculo para alguma coisa que ela queria. Eu virei obstáculo para alguma coisa que ela queria. E quando eu virei obstáculo, aí, minha filha... Aí já era. Aí ela mudou totalmente comigo. E foi graças à comunicação não violenta de novo que eu consegui entender que ela tinha um problema. Porque eu não estava conseguindo gerar empatia. Ela sempre se vitimizava, ela aprontava e se vitimizava. Então, esse é outro sinal. Você me pergunta como é que você pode identificar. No mínimo, isso não vai te dizer que a pessoa é psicopata, mas uma pessoa que apronta, que está muito clara, é ela que fez a coisa, e ela se vitimiza, ela joga em você ou diz que é outra pessoa, ela não consegue assumir a sua responsabilidade, reconhecer seus erros e não tem empatia com aquilo que você sente, sinal de alerta vermelhão. Pode ser psicopata, pode ser outra coisa, pode ter algum transtorno mental, mas é um sinal mega de alerta. A pessoa apronta e se vitimiza. Isso está muito claro. E pode ser uma impressão minha. No fundo, eu acho que são pessoas inseguras, né? No fundo. Você não acha que está relacionado um pouco de insegurança? Eu vejo pessoas muito agressivas, no fundo, são pessoas inseguras. Segundo a psiquiatra, né, Beatriz Barbosa, que é uma das maiores especialistas aqui no Brasil e com quem eu estudei, eu fiz o curso de psicopatia com ela, o psicopata, a pessoa psicopata, pode ser mulher, ou não gosto de falar sempre ou, porque às vezes as pessoas acham que são só homens. No meu caso, eu tive experiência com várias mulheres Mas estatisticamente tem diferença entre, não tem? Estatisticamente parece que tem mais homens, mas né? assim, são muitas mulheres também. Isso engana muito. Eu fiz questão de falar muito sobre a psicopatia justamente porque as pessoas acham que elas têm dificuldade em acreditar que uma mulher bonitinha, boazinha e tudo mais pode ser psicopata. Isso não tem nada a ver, gente. Não está escrito aqui. Às vezes está. Às vezes você vê a pessoa e fala, pá, esse está com cara mesmo. A única pessoa que eu conheço diagnosticada é mulher. Inclusive. Então, e quem vê... E são várias que a gente... Né, não, a gente se esbarra na... midiáticas e tudo mais, né? Mas tem as pessoas psicopatas leves ou moderadas que estão trabalhando com a gente, que estão tendo famílias e tudo mais. Então, tudo isso... Eu já esqueci a pergunta, que era... No fundo, são pessoas inseguras ou não? Tá. Segundo a Ana Beatriz Barbosa, a pessoa psicopata ela é segura. Ela gosta de quem ela tem uma certa segurança. Mas ela precisa manter essa segurança tendo sempre o controle, o poder, né? Então, são pessoas que buscam status, que buscam poder e querem ter sempre o controle sobre o outro para ter tudo do jeito que elas querem. Mas são pessoas seguras, sim. As pessoas inseguras que têm esse tipo de comportamento próximo da pessoa psicopata são pessoas que têm um transtorno de personalidade, geralmente narcisista, antissocial, porque, assim, tem pessoas que dividem, que dizem que, né, para algumas pessoas, o transtorno de personalidade antissocial é o psicopata.
Mas tem pessoas que diferenciam a pessoa psicopata, que nasceu psicopata, e tem pessoas que não necessariamente nasceram psicopatas com uma estrutura cerebral diferente, mas que desenvolvem o transtorno de personalidade antissocial. Na prática, vai ser mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão agir da mesma forma, né? Mas o diagnóstico pode mudar. E não tem nem consenso no mundo, então, segundo os países e tudo mais, então... Vamos ficar no que a gente tem de base hoje, de fundamento, é o DSM-5, tá? Que é o Manual de Transtornos Mentais, que é uma referência nos Estados Unidos e utilizada no mundo, que descreve 10 transtornos de personalidade. E o transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia, e narcisismo estão no mesmo grupo com... comportamentos muito parecidos. Então, às vezes, a gente pode confundir uma coisa com outra, mas tem diferenças, né? A pessoa que desenvolveu o transtorno de personalidade narcisista tem um componente genético, mas um grande componente é o ambiente, a criação. Já a pessoa psicopata, ela já nasce com isso. É uma estrutura. É uma estrutura cerebral, que ela não tem essa... Ela não consegue sentir compaixão, tristeza. Tem um psicopata que descobriu, né, porque as pessoas às vezes perguntam, mas a pessoa sabe que ela é psicopata? Então, psicopatas que se descobrem, que entendem que são, às vezes escrevem sobre isso, falam sobre isso, né? E falou, eu descobri com 7 anos de idade, quando morreu minha avó. Toda a família estava chorando, triste e tudo mais, e eu não estava sentindo nada. E eu gostava da minha avó, mas não senti nada. Não conseguia chorar. Só que tinha vontade de comer, de brincar. Eu estava achando chato todo mundo ficar ali chorando, não estava entendendo. Foi quando ele entendeu que era diferente dos outros. Então, eles têm essa consciência sempre, né? Que são diferentes. E alguns realmente rapidamente ou menos rapidamente descobrem que... Hoje, eu acho que muito mais com todo o conhecimento e as redes sociais, eu acho que chega, né? Sim. Para essa consciência. E a gente está falando, né, a nossa base aqui é a felicidade e o bem-estar. E a felicidade e o bem-estar depende do seu ambiente, depende com quem você convive. Que dicas você poderia dar para, olha, estou convivendo com alguém e desconfio que essa pessoa tem um perfil narcisista ou psicopata e está tentando impor um poder sobre mim, está tentando me manipular. Uma pessoa leiga que está ouvindo a gente. Bom, que a gente faz? Primeiro é um sofrimento. É um sofrimento na relação. A pessoa que tem um transtorno de personalidade, um transtorno mental, é justamente, a gente chama de transtorno porque ela causa transtorno. Exatamente. Na vida dela e dos outros. Senão não seria um transtorno. Então, se causa transtorno na vida dela, nos seus relacionamentos, na vida dos outros... ela provavelmente tem um transtorno. Tem algum transtorno. Lógico que tem uns critérios, né? No caso do transtorno de personalidade narcisista, tem 9 critérios, então você tem que ver lá a lista. Para a pessoa ser caracterizada nesse transtorno, tem que ter no mínimo 5 dos critérios dos 9. Transtorno de personalidade antissocial também tem. Mas assim, na prática, para não entrar termos técnicos, na prática, sofrimento. Você percebe que a pessoa é uma pessoa, sabe aquela pessoa difícil? Que as pessoas falam assim, deixa para lá, é o jeito dele, é o jeito dela. Exatamente, é um jeito de ser. A pessoa não é louca, a pessoa não tem, não perde noção da realidade. Não, está super na realidade, né? Não tem... É o modus operandi dela. Então, assim, ela sabe o que está fazendo, ela sabe que está mentindo, que está manipulando. Então, são pessoas que mentem compulsivamente, que manipulam a pessoa, você percebe que ela faz coisas que ela te acusa que você fez, a pessoa mente ou te trai, ou cometeu um erro no trabalho, diz que é você que fez, e você... Cara, mas você que fez, você que falou, né? Então, você percebe que está estranho, você não entende, você fica confusa. Então, confusão. Você pode começar a ter medo de falar qualquer coisa. Quando você começa a ter medo de falar, gente, qualquer coisa que eu falo, você começa a pisar em ovos, é outro sinal. Mentiras, manipulação, o que a gente chama de gaslighting. Você é louca. Tipo, você vê aqui, é um copo, eu tenho um copo de água. Rodrigo, você vai falar para mim, Marie, você tem um copo na mão. Eu vou falar, você é louco. Que copo é? Isso não é um copo. Isso não é um copo. Então, acontece muito na vida pessoal. Se o homem e a mulher traem, se tem um transtorno desse,
é capaz da pessoa negar. Não é isso que você está vendo. Esteja com a amante na sua frente. Não é isso, tipo, tá abraçado. Você está vendo mal em tudo. É amiga, é amigo. Entendeu? A pessoa nega, mente, não assume sua parte de responsabilidade nunca. Não assume seus erros nunca. Nunca vai dizer, realmente, eu errei, desculpa, né? Se pede desculpas é só para te manter no abuso de novo, no ciclo. Tipo, desculpa, então vamos nos reconciliar só para ter paz, para que você amance de novo e para poder te subjugar de novo. As pessoas psicopatas que eu conhecia nunca pediam desculpas, nem desculpas pediam. Narcisistas eu conheci e pediam desculpas sempre para manter no ciclo, para manter o ciclo manter aquele do poder, abuso, né? Então, são pessoas inseguras, sim. Narcisistas são extremamente inseguras por dentro. Por isso, criaram muitas vezes uma aparência de arrogância, de superioridade, uma casca. Mas, com, no fundo, uma autoestima muito frágil. Por isso, não conseguem, não suportam ser contrariados, não têm maturidade como esse papo foi bom emocional. até para mim mesmo. Eu estava pensando, eu fazia muita confusão entre o psicopata e o narcisista, né? Eu via... Agora você falando esclareceu muito isso. O narcisista, no fundo, ele tem uma insegurança que ele precisa criar essa casca por fora, né? O psicopata já ele é super seguro. Ele tá o certo. máximo de tudo, de todos os outros são só todos Legos. inferiores, exatamente. Joguinhos na peça de xadrez. Como é que eu vou mexer esse pedacinho aqui? E são frios, você sente uma frieza da pessoa psicopata. E ela é muito capaz assim, de tudo, muito mais do que a pessoa narcisista. E eu vejo, assim, inclusive nas redes sociais, muitas pessoas falando de narcisistas que, na verdade, descrevem comportamentos de psicopatia. Né? Só que a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela também tem uma falta de empatia. Só que é seletivo, não é o tempo todo. E nem o psicopata, às vezes você vê... É uma pessoa que pode ser carinhosa com crianças, com bichos. Então, assim, por exemplo, eu perdi uma amiga que foi assassinada pelo marido, que tem traços de psicopatia, claramente. Mas dizem que ele era um bom pai com as crianças. Mas matou a esposa de uma forma fria, que você não tem ideia. E foi chorar no dia seguinte nos braços dos pais. Ela foi embora. Quer dizer, conseguiu encenar de uma forma... Muito doida. Doida não. Tem uma frase do... Não sei, nunca tinha escutado essa frase. Eu tava em Caraíva, para um casamento em Caraíva, tava numa estrada de terra, aí botei o Spotify e tocou uma música do Chico César. Olha, eu tô 40 anos, nunca tinha escutado essa música, me tocou muito. Né? Deus me proteja da maldade de pessoas boas e da bondade de pessoas ruins. Eu achei essa frase muito tocante. É verdade, né? Às vezes você tá do lado, acha que a pessoa realmente está te fazendo bem, mas, na verdade, a pessoa está quase com uma personalidade vampirística, né? Tá te sugando e você não percebe, na verdade, você está dentro do jogo. Eu tive o caso de uma cliente... eu gosto muito dessa palavra, de usar o vampirismo, porque é quase isso, né? A pessoa está sugando. É vampirismo mesmo. Suga, você sente que suga a sua energia, né? Quando você está sugado, você fica sem força. E isso é uma das formas que a pessoa consegue abusar e fazer o que ela quer de você. Ela sabe que ela tem que te sugar emocionalmente. Ela tem que tirar suas forças emocionais, financeiras. Então, geralmente, ela também faz o abuso patrimonial para te deixar sem nada, porque sabe que dinheiro dá força. É uma forma de poder, sim. Então, se no trabalho, a pessoa joga com isso também. De te deixar com medo de te demitir, ou de você ficar sem bônus, ou de, sei lá, qualquer coisa que vai te gerar medo de perder a sua autonomia. Ela joga com isso, né? Mas então eu tive uma cliente sócio de uma empresa importante e ela contratou um advogado no momento que ela estava muito fragilizada pessoalmente, na vida pessoal, tá? Tinha separado do marido e tudo mais. E ele chegou na vida dela dizendo, vou te ajudar a resolver, enfim. Ele sempre entra na sua vida quando você está num momento de vulnerabilidade em alguma coisa. Sempre. Entra por alguma brecha que você tem. Por isso que eu gosto de usar vampirismo, né? O vampiro diz a lenda que você tem que abrir a porta para ele, né? Tem que abrir, a gente abre a porta. Isso é muito importante, entender que
não somos vítimas, do ponto de vista assim, até espiritual, nós, científico, energeticamente falando, e também espiritual, não nós somos vítimas porque a gente meio que permite as coisas ou atrai, ou por falta de conhecimento, né, que seria a ignorância, falta de consciência, às vezes de uma história que se repete, que a gente acaba repetindo dos nossos pais, enfim. Então tem muitas coisas na nossa caixinha de surpresa que podem gerar esse tipo de situação e atrair esse tipo de situação. Mas sabe que aproveitem um momento geralmente de vulnerabilidade. Então essa mulher, essa minha cliente, se envolveu com ele quando ele chegou para resolver coisas profissionais, mas logo ele seduziu ela também. Quando ela me falou isso, falei, já não está legal. O advogado não deveria passar por lado do pessoal. Essa fronteira. E aí ele foi o advogado mais maravilhoso do mundo durante 6 meses. Resolveu um monte de coisa para ela, para a empresa dela, para os sócios e tudo mais. Eram vários sócios. E aí quando ele sentiu que ele tinha ela na mão, afetivamente falando, emocionalmente falando, que ele tinha os sócios todos e a empresa e os negócios na mão. Então ele tinha todos os dossiês. Aí ele começou a pedir mais dinheiro, começou a pedir para ser pago com antecedência para resolver os casos na justiça. E aí, tipo, era um exagero. Então, eles não quiseram. Né? Tipo, eles começavam a fazer e depois exagerou muito, porque a pessoa psicopata, ela tem a megalomania. Nunca vai ser suficiente. Tudo que ela pede, ela vai pedir mais. É um negócio sem fundo. E aí, o que aconteceu? Quando ele começou a não ter o que ele queria, pegava o computador, jogava na mesa, quebrava, intimidava todo mundo ficava com medo dele. Mas as pessoas que têm empatia, elas começam a ativar a empatia para dizer, peraí, ele está com raiva, vamos com calma. As pessoas não querem conflito. As pessoas normais, entre aspas, elas fogem de conflito. Fogem de conflitos. A pessoa abusiva, ela adora um conflito. E ela gera conflito porque isso vai te dominar. Isso dá prazer também, gera energia, prazer, né? E sabe que isso vai te enfraquecer, porque ela vai te dominar pelo grito, pela raiva e tudo mais. Eu não sei se você concorda comigo. Eu sempre falo, eu gosto de falar em palestras, coisas do tipo, porque muito parecido com os 3 perfis que você colocou, né? Eu falo que a gente tem no mundo lobos, e sempre vai ter lobos. Temos ovelhas e temos cães pastores. De vez em quando o mundo se desequilibra, quando você começa a ter menos cães pastores. E aí as ovelhas ficam mais vulneráveis a lobos, né? Mas eu falo que um sintoma muito claro do lobo, e se você observar o comportamento do lobo na vida silvestre, ele nunca ataca de primeira. Ele sempre vai lá dar uma mordidinha. E aí, se você deixar, e aí vai se tornando mais agressivo, até que vai ter um ataque a todo o grupo de ovelhas lá. Isso serve muito para bullying, né? Por exemplo, no colégio, né? Eu falo que o abusador no colégio, a criança, ela nunca vai te bater de primeira, ela vai te dar um empurrão. E aí, se você não reagir, aí ela começa a se criar, né? E aí eu falo muito isso em palestra, que uma das armas de defesa nossa é a consciência do que está acontecendo. Olha, ele está dando a primeira mordida. Sim. Então eu sempre gosto, né, nessa parte final aqui da conversa, como é que eu posso me blindar, né? Aonde eu posso estudar, aonde eu posso aprender, o que eu posso fazer para tomar cuidado, diagnosticar, estar mais consciente. Eu acho que a grande arma é a consciência, né? A grande arma é a informação. Se você não tem consciência do que está acontecendo, você está totalmente vulnerável. Sim. Então, eu acho legal a gente abordar esse assunto, porque é um assunto que interessa, que todo mundo vai passar por isso. Não adianta. Assim, na liderança, em relacionamento com um amigo, em algum momento a gente vai passar. Sim. Né? Como é que a gente pode se blindar? Eu quero estudar sobre isso, eu quero aprender, eu quero saber mais, eu quero saber me blindar. Qual é esse caminho? Como é que você pode se blindar em relação a uma pessoa abusiva, seja ela, né, com um transtorno de personalidade, ou seja psicopata, ou narcisista, ou qualquer outro perfil abusivo, dominador, né, que vai querer te subjugar, te manipular? Seja no ambiente corporativo, ou seja na vida pessoal, ou pode ser nas amizades, são pessoas que podem destruir qualquer ambiente, pode destruir um grupo de amigos, se for do seu interesse, né? Pode destruir uma empresa, um negócio, uma família. Então é absolutamente importante saber como se blindar, como se proteger e como detectar essas pessoas nos primeiros sinais. Precocemente, né?
Então, se blindar, porque como você disse, conhecimento é poder. O seu poder está dentro de você. É sobre o seu conhecimento. E, obviamente, você vai precisar também saber acionar as pessoas certas. Eu não me defendi sozinha, mas a primeira coisa que me salvou foi o que eu tinha aqui dentro. O meu conhecimento sobre os jogos psicológicos, sobre manipulação e sobre a comunicação não violenta. Foram as 3 coisas que me salvaram. Além disso, outra coisa para você se blindar é você se trabalhar. Eu estava já fazendo terapia há muitos anos. Então, minha autoestima, saber da minha sanidade mental, ter certeza da minha sanidade mental. Tudo isso, né, autoestima blindada e certeza da sua sanidade mental é fundamental para você enfrentar uma pessoa manipuladora, porque ela vai tentar te fazer acreditar que você é louca, que você está vendo, imaginando, julgando de uma forma totalmente equivocada. E a gente sabe, quando a gente tem sanidade mental, sabe que tem discernimento. Isso é um copo, isso é um copo. A pessoa não vai te convencer que isso não é um copo. Mas quando você não está segura do conhecimento, peraí, será? Ela está dizendo de forma tão segura que isso não é um copo, Você começa que você começa a duvidar. E uma coisa legal também, não sei se você concorda, eu falo sempre, fique atento ao que as pessoas estão te dando de feedbacks sobre determinada pessoa. Geralmente, quando você tem uma pessoa assim no seu meio, né, as outras pessoas começam a falar, olha, tem alguma coisa estranha, não sei o quê. Percebendo. E geram alertas e você, às vezes, ignora esses alertas. Eu sempre falo, quando alguém começa a falar repetido de alguma coisa, ó, liga o alerta. Sim. Tá? Eu faço muito isso. Uma vez não vou nem falar da onde, que estado que a pessoa vai se identificar, mas uma pessoa que eu estava fechando negócio, toda vez falar, pô, tô falando com fulano. Tô falando com fulano, eu vi a cara da pessoa. Tipo, eu comecei a fazer, gente, mas todo mundo faz uma cara estranha quando fala o nome nesse nome. Uhum. E a pessoa era um gentleman, era maravilhoso. E aí, eu gerei o alerta e falei, quer saber? Tem algo estranho, vou começar a observar. Aí, uma vez jantando, ele falou uma coisa completamente absurda, né? Que ele fazia com a esposa dele. Tá? Vou nem falar o que é aqui. Eu falei, cara, eu não vou fechar negócio com esse cara. Eu liguei pra ele, falei, cara, olha só, encerrado. Quando eu falei encerrado, a pessoa que era uma pessoa maravilhosa, Se transformou. ela começou a se transformar, não sei o que e tal. E eu me lembro até hoje, eu tenho uma coisa que eu falo, que é o seguinte, cara, se eu falo uma coisa pra você, de alguém, é porque eu já falei pra alguém a mesma coisa, né? Uhum. E aí, na época, eu tinha um sócio, né? Eu tinha falado mal do meu sócio pra ele. Ele falou, olha, eu vou ligar pro seu sócio agora, vou falar tudo que você já falou. Eu falei, não seja por isso. Aí eu botei os 3 numa conference e fui falando, ó, Beltrano quer falar com você sobre tudo que eu falei dele pra você. E aí ele desligou o telefone. Né? Então, tem uma música do Zé Cabaleiro, acho que é do Zé Cabaleiro, fala, o canastrão quando cai o pano, né? Ele se desespera, né? É muito engraçado. E é repetitivo, né? Sempre tem o mesmo padrão, né? Porque começa a perder o controle, né? O poder e o controle são as coisas mais importantes para essas pessoas. Então, se você não age conforme elas querem, elas explodem. Elas não suportam ser contrariadas, elas não suportam perder o controle, elas não suportam que as coisas não andem do jeito que elas querem e que as pessoas não façam o que elas querem, como elas querem. Então, assim, para se blindar, porque são várias coisas importantes. Eu acho que a primeira coisa que eu não mencionei, eu vou tentar resumir aqui. Primeira coisa para você se blindar de uma pessoa manipuladora, seja ela psicopata, narcisista ou outro tipo de transtorno mental. A primeira coisa é sua intuição. Eu ia falar disso agora. A sua intuição nunca te engana. A gente negligencia o poder da intuição, né? A gente negligencia, a gente não ouve. Eu devo estar errado. Eu estou julgando. Então, essa coisa... É por isso que tem que ter cuidado também quando você começa a entrar na comunicação não violenta, de querer não julgar. Maria, isso eu aprendi na França, sabe como? Tinha um amigo meu francês, Camille, o nome dele. Ele fala, cara, em questão múltipla de escolha, quando se marcou a primeira vez, não muda a questão, porque a primeira estava certa. A primeira sensação... A primeira sensação. A gente tem esse instinto, né? Não é nem um pensamento, mas é a sensação. Você tem que prestar atenção na sensação. Um dos psicopatas que eu conheci, na hora que eu apertei a mão dele, eu senti um negócio aqui. Falei, ixi.
Se você não prestar atenção nos sinais do seu corpo, dizem, inclusive no livro que eu li sobre o perverso, esse livro francês, dizem que a primeira coisa que a gente sente quando a gente se relaciona com uma pessoa abusiva é o corpo que sente. Então, você precisa estar conectado com você. Trabalha mindful. Quanto mais você vai se trabalhar, se conectar com você, fazendo terapia, mindfulness, tudo que pode te conectar ao seu ser vai ajudar a desenvolver essa intuição, a percepção e perceber qualquer coisa que você sente, que você está precisando, tudo mais. É importante, inclusive, para a comunicação não violenta. Porque Sim. na comunicação não violenta você tem que aprender a expressar o que você sente, o que você precisa, o que você gostaria, o que você pensa e tudo mais. Então, isso tem que ter clareza. Se você não tem nem clareza do que está dentro de você, como é que você vai colocar para fora? Você não consegue identificar os outros. Então, intuição número 1 para você se blindar, aprender a ouvir sua intuição e não negligenciar. 2, conhecimento realmente poder e salva vidas. Eu não consegui salvar a vida da minha amiga lá atrás porque faltava o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse esse conhecimento hoje, com certeza eu teria detectado que ela estava numa relação abusiva e teria orientado para ela sair, como eu já orientei milhares e milhares de pessoas através das minhas redes sociais, dos meus cursos, das minhas palestras e tudo mais. Então, conhecimento e poder e aonde você pode aprender. Livros, cursos online, eu tenho meus cursos online, no meu perfil no Instagram você pode encontrar, palestras, vídeos, né? Acho que hoje tem muito conteúdo gratuito. Você pode também pedir para profissionais de saúde mental. Quando eu tive dúvidas, eu consultei, além de perceber todos os sinais, mas eu preferi consultar 2 psiquiatras e uma psicóloga, e todos me falaram a mesma coisa. E hoje a gente tem acesso, né? Tem canais. E foi um psiquiatra que me abriu os olhos sobre a psicopata, porque eu achava que ela era narcisista. Ele me falou, para mim, essa pessoa é psicopata. Ele conhece a pessoa. E aí foi quando eu mergulhei na psicopatia. Depois de já ter mergulhado no narcisismo para entender, eu mergulhei no que é a psicopatia. E eu vi as diferenças. Eu falei, realmente ela tem todos os critérios. Então, assim, às vezes um profissional pode te ajudar, te abrir os olhos também. Agora, não espere um diagnóstico. Esse psiquiatra, ele nunca mais quis falar para ninguém o que ele falou para mim. Ele falou naquele momento, porque, sei lá, eu senti o desespero e tudo mais. Quando eu pedi para ele falar com as pessoas que eu conheci, para ele informar, porque se viesse de mim, as pessoas talvez não iam acreditar. Ele falou, Maria, eu não posso falar, porque não é minha paciente e tudo mais. Eu falei para você naquele momento, porque você é sensato, você tem, enfim, eu vi que você estava numa situação realmente perigosa, eu quis te alertar, mas eu não tenho o direito de fazer isso. Então, você não vai esperar, imagine se a pessoa, psicopata ou narcisista, o que for, vai lá no psiquiatra para ser diagnosticado, para você saber se vai ser. Não vai. Então, você tem que se munir de conhecimento. Então, eu acho que você pode estudar de várias formas. Tem cursos online, livros, palestras, vídeos gratuitos, tudo mais. Aonde mais que a gente pode ter o conhecimento? Acho que é isso, basicamente, né? De todas essas formas. Eu acho que um grande resumo aqui para encerrar é, primeiro, ter autoconhecimento. E se blindar. Então, é intuição, conhecimento e poder e autoconhecimento. Você se conhecer, saber quem você é, que a pessoa, se você sabe quem você é, o que você faz e que você tem sanidade mental, ninguém consegue fazer gaslight contigo. Vai dizer que esse copo não é um copo. É um copo e você sabe que é um copo. Maria, não é um copo. Tá bom. É um copo, você vai falar para... Você não vai se desgastar e dizer, não, é um copo sim. Não é um copo? Tá bom, não é um copo. Mas você sabe que é um copo. Acho que é autoconhecimento e intuição, se a gente puder resumir, né? E depois eu vou te contar uma história, aí com a câmera desligada, que a gente passou na Alemanha e alguns amigos, né? Não menosprezar pequenos sinais. Acho que isso é uma coisa que a gente acaba no dia a dia relevando. E sempre, quando você olha em perspectiva, fala, pô... Sempre são pequenos sinais. Aliás, isso é muito importante o que você está falando, Rodrigo. Porque os sinais são sempre pequenos. Os sinais são pequenos e depois você olha e fala, pô, mas estava tão claro. Porque você vai negligenciando esses pequenos sinais, vai colocando como se não tivessem relevância. Eu vou contar, não ia contar fora das câmeras. Quando a gente estava na França, a gente tinha uma amiga que morava na Alemanha, né? E aí, ela estava namorando um alemão. E toda vez que a gente saía com ela, né, eu via que ele... ficava meio desconfortável, não sei o que, tal, ficava meio... E a gente sentia que tinha alguma coisa estranha, né? E o pessoal fala, não, é a cultura alemã. Eu falei, meus avós são alemães. Então, assim, eu entendo e não tá legal isso. E aí,
ele sempre resolvia sair com um individualmente, nós amigos, e para botar um contra o outro. Eu falei, gente, isso tá... a gente tá muito estranho. A gente falava com ela, falando, toma cuidado, não sei o que e tal. E uma vez a gente estava numa festa. E aí naquele dia ele tava bem estranho, né? Aí eu falei, amiga, vamos embora, todo mundo? Ela, vamos. Aí ele falou, não, eu vou com você pra sua casa. Aí a gente, cara, vai com a gente, convida, né? A pessoa se convidou. Não, vou com você. Aí ela ouviu os amigos e falou, não, hoje eu quero ir pra casa sozinho. Olha a sorte que ela deu. Olha a sorte que ela deu. E a polícia alemã funcionou muito bem, né, nesse caso. Ela entrou em casa, foi tomar banho, escutou um barulho na casa dela. Quando ela escutou, eu não teria feito isso, eu teria morrido, tá? Eu teria saído para ver o que era o barulho. Ela trancou a porta do banheiro e ligou para a polícia, falou, pô, tá tendo barulho. Aí a polícia reconheceu pelo sotaque que ela não era alemã, você falou, cara, você é de onde? Ela, sou brasileira. Mas você conhece alguém da Alemanha? Conheço, tá, meu namorado é alemão. Aí ele, qual é o nome do seu namorado? Quando ela falou o nome, a gente falou, faz o seguinte, você tem outra pessoa aqui na Alemanha? Meus amigos estão aqui. Liga para algum dos seus amigos, fica na linha e me dá o número do seu amigo. Aí ela ligou para uma amiga minha e deu o número da polícia dessa amiga. A polícia ligou para mim e falou, olha, você vai ficar no telefone com a sua amiga até a gente ligar de volta. E não deixa ela sair de lá. Deram orientação a ficar trancada no banheiro. Passou uma hora mais ou menos, a polícia ligou, falou, agora pode sair. O rapaz tinha entrado dentro da casa dela, tinha forrado a casa toda dela e ele era um serial killer que estava sendo procurado há algum tempo. E era uma pessoa extrema. Com ela, era extremamente gentil. Transformar ela numa rainha, fazia tudo pra ela. Não sei como ela estava estudando, ela estava meio perdida e tal. Mas todo mundo sentia que tinha algo errado. Por isso que eu falo, o feedback dessa sua rede de confiança, ele é muito importante, né? Sim. E eu sempre falo isso. E é mais preocupante ainda quando você olha a geração nova. Vi uma pesquisa outro dia, né? Eu tive empresa nos Estados Unidos. Então, e conversar com muita gente, muitos pais americanos, eles falavam que existe hoje um sentimento de falta de amizade de criança e adolescente. 10% dos adolescentes americanos falam que não tem nenhum amigo, né? E nessa hora o amigo é muito importante, concorda comigo? Que é aquela pessoa que vai te dar o feedback, vai falar, cara, olha só, isso não tá legal. Então, eu acho que uma dica importante é não negligenciar os pequenos sinais. Assim, os pequenos sinais, eles vão mostrando pra gente. A vida vai dando alertas, mas olha, né? o que o manipulador faz, ou a manipuladora. Ela... Geralmente, a pessoa que está sendo a vítima, o alvo, né? Ela ainda tem ingenuidade e ela acredita na pessoa que ela se apaixonou, Sim. ou na pessoa do trabalho, se for o caso. E ela vai meio que contar na ingenuidade. Acho que fulana... Uhum. Ou até, se ela não conta, se ela até está suspeita, a pessoa manipuladora, ela sente que tem essa suspeita. Ela se antecipa e começa a fazer o discurso prévio. Exatamente. O que ela vai fazer? Dizer, olha, eu acho que sua amiga não gosta muito de mim, não. Tá com inveja. Tá com inveja. Eu acho que tá com inveja da gente. Aí começa a botar minhoca na cabeça do alvo, da vítima, para afastar ela dos amigos, das amigas, da família e tudo mais. Sim. Então, parece assim, quando a gente sabe... Parece óbvio, mas quando você está dentro da situação e você que é o alvo, se você não tiver essa consciência, esse conhecimento, é muito difícil você realmente despertar. Então, assim, acordem, olhem as redes sociais, não espere isso acontecer na sua vida, porque isso pode acontecer no seu trabalho e pode te destruir no trabalho. Tem pessoas que foram levadas a se matar, de tanto que foram manipuladas e não queriam sair do trabalho, não podiam perder o emprego. Então, assim, é tão válido para o ambiente corporativo, né? E isso, para mim, é fundamental que as empresas comecem a despertar para ter líderes humanizados, uma liderança humanizada, e não permitir que um elemento ou outro, porque traz resultados financeiros, eu vou dizer entre aspas, porque traz de curto prazo, mas se você tem uma pessoa psicopata, olha, isso são 12% nas empresas. Dentro do ambiente corporativo. Se um psicopata está na sua empresa, ele com certeza está trazendo dinheiro, aparentemente, do curto prazo ou até médio prazo. Mas você pode ter certeza que tem um rastro de destruição como efeito colateral, que você não está vendo ainda, porque em algum momento aparece.
Então, assim, por exemplo, a pessoa que eu sofri o assédio, graças à minha saída e a tudo que eu informei nas pessoas da empresa, depois eu fui depor lá no compliance, no comitê de ética e tudo mais, já tinha saído a mesas. Me chamaram para depor porque a minha subordinada também tinha falado sobre tudo que eu falei, ninguém meio que acreditava. E eles investigaram a pessoa e tudo que ela tinha feito. Eu não sei o que descobriram. Aí você começa a descobrir todo mas um rastro. Eu sei que eles demitiram ela e que fizeram um processo contra ela. Ou seja, descobriram um monte de coisa. Sim. Outro caso também, acompanhei um CEO que também substituiu um líder, um CEO psicopata. E ele falou, quando o cara saiu, a empresa descobriu um monte de rombo disso, daquilo. Então, eles sabem mascarar e dar a impressão que está tudo bem, mas quando você descobre, você já tem um buraco, você tem dívidas, você tem tudo que você pode imaginar. Então, a liderança precisa se conscientizar. Quando é o CEO que está lá... Aí é mais difícil. É mais difícil, não tem o que fazer. Mas talvez o conselho. Eu acredito que muitas empresas têm essa liderança saudável e precisam ter esse conhecimento para não deixar um elemento fazer porque uma pessoa só é capaz de destruir uma empresa toda. Sim. E eu conheço um caso desse. De um líder que acabou com uma empresa centenária, um negócio gigantesco, pelas atitudes dele, pela falta de responsabilidade. Por isso que eu falo muito da liderança orientada por valores, né? Porque, assim, se você for orientado por valores, o cara pode estar entregando um baita resultado, mas se você vê que ele não está alinhado com os valores organizacionais, e, logicamente, um psicopata jamais vai estar alinhado com os valores organizacionais de empresa nenhuma no mundo, ou empresa saudável nenhuma no mundo, né? A gente precisa cortar o mal pela raiz, por mais que isso, no curto prazo, seja doloroso, né? E essa questão do rastro de destruição é fantástico, você falou, porque é exatamente isso. Quando você descobre, parece que você abre e fala, velho, que é isso por trás? Né? Exatamente. E toda a liderança, toda a cúpula de uma grande empresa tem um board de conselheiros, Sim. né? No caso da empresa que camada de proteção, que foi destruída, o board permitiu que esse CEO, que tinha esse perfil, fosse lá. Ele brigava com todo mundo, não ouvia ninguém, todo mundo reclamava, mas trazia resultado. Sim. Porque, na verdade, totalmente ousado, arrojado e tudo mais, falta de responsabilidade, então tomou decisões que colocaram o risco em grupo e não deu outra. Chegou um momento que explodiu. Depois de 10 anos que a empresa fez assim, da noite para o dia, a empresa foi destruída. Porque uma coisa que eu falo, Marie, também eu fui de consultoria, né? Eu falo assim, é muito fácil entregar resultado no curto prazo. Se você não tiver ética, não tiver preocupação com sustentabilidade, você entrega. É fácil. Pressiona tudo quanto é fornecedor, pressiona seus colaboradores, você vai entregar resultado, imposto, não paga imposto. Exatamente. Marie, muito, muito obrigado. Vou botar aqui o @ da Marie também para vocês poderem seguir. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. Se você quiser deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, também fica à vontade. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que o recado é realmente voltar a lembrar aquilo que é fundamental para você se blindar, e se você quer ser um líder de sucesso ou uma líder de sucesso, você não pode deixar de conhecer. A comunicação não violenta não é só conhecer, né? Como o Rodrigo falou, todo mundo conhece, agora eu já ouvi falar. É o novo poderoso chefão. Quando eu faço uma sondagem assim, mas você já fez algum treinamento, colocar em prática? Não. Então, uma coisa é você ler sobre, saber sobre, outra coisa é você saber praticar. Nenhum resultado pode acontecer sem prática, sem ação. Então, estude e pratica a comunicação não violenta em workshops, treinamentos. Se você está dentro de uma empresa, se você é RH ou líder, traz isso para dentro da sua empresa, para um programa de liderança, não uma palestrazinha. Você pode começar com uma palestra. Pratica nas pequenas coisas também, no dia a dia. Né? Sim, mas a pessoa tem que aprender isso na prática. Você pode começar com uma palestra para sensibilizar, mas tenha em mente que é importante fazer um programa para desenvolver isso no médio e longo prazo. Busque conhecimentos, tem cursos online, os meus cursos são disponíveis nas minhas redes sociais, é só me procurar e perguntar. Então, comunicação não violenta, entenda de transtornos de personalidade. Aí eu vou dar uma dica de livro, se você quer uma coisa rápida para ter esse conhecimento e barato. É o livro da psiquiatra
Katia Meckler, que se chama Psicopatas do Cotidiano, que fala sobre os 10 transtornos de personalidade, né? No meu caso, nos meus cursos, eu falo sobre do transtorno de personalidade narcisista e antissocial, porque, para mim, são os mais perigosos, vamos dizer, os mais hostis, que são capazes de hostilidade, de destruir outras pessoas pelos próprios interesses, tá? Então, busca também se trabalhar sempre. Busca terapias, análise, enfim, tudo que vai fazer com que você se conheça e se fortaleça como indivíduo, que você fortaleça a sua identidade, a sua autoestima e a sua sanidade mental. Então, basicamente é isso. Comunicação não violenta, conhecimento sobre transtornos mentais e de personalidade, pode ser mais superficial ou mais profundo, se você quer se aprofundar, e você se trabalhar, autoconhecimento é tudo. Legal. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou escutando a gente. Espero que a gente possa ajudar de alguma forma. E eu falo que conhecimento salva vidas, né? E aí, não só na vida pessoal, como na vida profissional também. Salva a sua carreira também, né? Às vezes ameaça a carreira como um todo. Gente, super obrigado. Até a próxima. Grande abraço.